Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos. Que bom nós estarmos mais uma vez reunidos, irmãos, em torno de ouvirmos a palavra do Senhor. Como é bom, meus irmãos, ao meu coração, rever os irmãos, ainda que pela live, saber que os irmãos estão aí do outro lado, para juntos estarmos, irmãos, meditando em mais uma porção da palavra de Deus. Meus amados, queridos irmãos, nós estamos na semana passada, na terça-feira da semana passada, iniciamos aqui um estudo sobre as parábolas do Antigo Testamento. E hoje estaremos vendo a quinta parábola do Antigo Testamento, que fala acerca, irmãos, do prisioneiro fugitivo. E nós vamos então ler o texto, irmãos, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 20, a partir do versículo de número 35, nós leremos a palavra do Senhor. Capítulo de número 20, do primeiro livro dos Reis, versículo de número 35 a seguir. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, fere-me, peço-te. Mas o homem se recusou a feri-lo. Ele lhe disse, visto que não obedecestes à voz do Senhor, logo que o apartares de mim, um leão te matará. E assim que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe, fere-me, peço-te. Aquele homem o atingiu e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o seu turbante, e passando o rei, clamou o profeta, servo, teu servo está no meio da peleja. E um homem, voltando-se, me trouxe outro homem e disse, guarda-me este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela dele, ou pagarás o talento de prata. Estando o teu servo ocupado de muita tarefa, de uma e outra parte, o homem se desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, essa é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta se apressou, tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Disse ele ao rei, assim diz o Senhor, libertastes o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto a tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. Foi-se o rei de Israel para o seu palácio, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Amém. Amados, queridos irmãos, texto que nós acabamos de ler, irmãos, nos revela uma estratégia que um dos filhos dos profetas recebe de Deus para que o próprio rei Acabe, na época ainda do profeta Elias, nós vamos ver que alguns profetas se levantaram, profetas estes sem nome, profetas estes desconhecidos de todos nós, profetas dos quais Deus não menciona a sua origem, a sua família, a sua nacionalidade, não fala nada acerca deles. E é interessante nós falarmos disso porque, ao olharmos no capítulo de número 19, nós vamos nos relembrar que o apóstolo, o profeta Elias, quando ele se levantou em Samaria e ele profetizou contra a casa de Acabe e ele lançou o desafio no Monte Carmelo, ali a gente vê que Deus respondendo o profeta Elias com fogo naquele monte, todos os 450 profetas de Baal e os 400 sacerdotes que serviam na sua casa foram mortos à espada naquele dia no Monte Carmelo.
Mas no capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis, nós vamos observar também que o profeta Elias recebe de uma mulher chamada Jezabel, a esposa de Acabe, uma promessa de que no outro dia, àquela mesma hora, ele estaria morto. Isto fez com que o profeta se entristecesse de tal maneira que ele se retira para as regiões montanhosas e ele passa a habitar uma caverna, aonde dentro dessa caverna ele dá sinais de tristeza, sinais de grande melancolia. Ele está tomado, irmãos, de um sentimento de destruição, querendo a morte, e ali ele se encerra por algum tempo e fica, irmãos, recluso dentro desta caverna, até que Deus se manifesta a ele. Mas o que me chama muito a atenção na história é que aquele ato de Elias não ficou em vão, nem tampouco esquecido de Deus, e muito menos de Israel. Porque a gente percebe que após Elias se retirar, parece que até aquilo tenha sido uma estratégia de Deus, para que os profetas que estavam, irmãos, adormecidos, escondidos, pudessem agora ter voz. É interessante que enquanto Elias se esconde, outros profetas se levantaram em Israel. Nós não sabemos o nome, nós não conhecemos a origem da tribo, nós não sabemos nada acerca destes profetas, porém uma coisa é certa: se cumpre a palavra de Deus, que não faltará varão no trono de Jessé, isto é, quando eu não quiser fazer, quando você não quiser fazer, Deus tem outro preparado em nosso lugar. Louvado seja o nome santo de Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia então diz que o profeta Elias está lá nesta caverna, e aqui em Samaria se levantam profetas anônimos. Meus irmãos, muitas vezes Deus não quer, irmãos, e não conta com os famosos. Deus não está, irmãos, muitas vezes procurando pessoas que tenham destaque na sociedade. Basta eu e você fazer o nosso papel, ainda que discreto, ainda que modesto, ainda, irmãos, que singelo, mas faça a vontade de Deus, porque ao fazer a vontade de Deus, a história da humanidade, a história da nossa vida, da nossa família e daqueles que nos cercam, certamente ela vai mudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia vai dizer no capítulo de número 20 do livro de 1 Reis que Israel está sendo sitiada por um rei chamado Ben-Hadad. Esse Ben-Hadad, ele está, irmãos, numa coalizão. Ele cumpre, irmãos, e faz ali uma aliança com 32 reis vizinhos. E ele começa a juntar um forte exército muito grande que não se podia contar. É interessante nós olharmos que no início do capítulo de número 21, ele vai dizer exatamente isso. Este Ben-Hadad, ele se levanta e ele manda mensageiros ao rei de Israel, pelo nome de Acabe, e ele vai dizer ao rei Acabe o seguinte: se virem, vocês agora serão nossos servos, a tua prata e o teu ouro serão meus, e o melhor das tuas mulheres e dos teus filhos também me pertencerão. E é interessante, irmãos, que o rei de Israel, Acabe, ao ouvir estas palavras, ele aceita. Olha a resposta do rei: que sejas conforme tu dissestes, ó rei, meu senhor, eu e tu, e tudo o que temos, estamos à sua disposição. Irmãos, quando muitas vezes nós estudamos sobre a vida do rei Acabe, nós percebemos, irmãos, que o rei Acabe era um tremendo banana, com o perdão da expressão. O rei Acabe era alguém, irmãos, desprezível. Era alguém, irmãos, que se visse que perderia financeiramente, ele faria qualquer negócio. É interessante que a guerra sempre traz grandes prejuízos. E em torno das ameaças de guerra, este homem vem e está dizendo: eu vou levar da tua terra as tuas mulheres, os teus filhos e a tua prata e o teu ouro, eu vou levar para mim. E então ele, não querendo a guerra, ou se acovardando com medo do que poderia acontecer, ele diz assim: tudo bem,
Assim seja, ó rei meu senhor, porque tudo que é meu agora passa a ser teu, tudo bem. Ele aceita, irmãos, de princípio. E é interessante, irmãos, ele aceita por causa do medo da quantidade de reis que se ajuntaram contra Israel e da grande multidão dos exércitos que eles agora tinham para lutar contra Israel. É interessante que quando os mensageiros voltam com a resposta para o Ben-Hadad, Ben-Hadad significa filho da tempestade. O filho da tempestade, irmãos, é aquele que sempre lança, irmãos, os seus trovões. É aquele que vem trovejar sobre a nossa vida, tentando assustar e trazer medo. Eu me lembro muito bem, irmãos, que quando eu era criança e o tempo fechava para a chuva, que começava, irmãos, a trovejar e a relampejar, a primeira coisa que eu queria era um cobertor. Não sei porquê, mas eu me sentia protegido debaixo do cobertor, por causa do barulho. Queria estar junto da minha mãe, ou do meu pai, ou de alguém mais velho. E aquilo me trazia muita insegurança. Muitas vezes, irmãos, estes filhos de tempestades, eles ganham as batalhas, as vitórias deles, fazendo barulho contra a nossa vida. Eles mandam os mensageiros dizendo, olha, os seus filhos, a sua esposa, o seu ouro, a sua prata vai ser meu agora. E Acabe, irmãos, um covarde, ele agora abaixa a cabeça e diz aos mensageiros, vai lá e diga para ele que tudo que eu tenho é dele. É só ele vir e pegar, tudo bem. Quando a resposta vai ao rei Ben-Hadad, ele ouvindo essa resposta, ele manda os mensageiros de volta. E ele diz o seguinte, diga para ele que nós não vamos mais pegar só as mulheres, o ouro e a prata. Nós agora vamos vasculhar o palácio dele inteirinho e vamos levar para nós tudo que nós encontrarmos que seja desejável aos nossos olhos no palácio dele e também nas casas dos seus servos. Aí então Acabe, quando houve essa mensagem de Ben-Hadad, ele se reúne com os seus maiorais, com os seus conselheiros, e ele diz assim, olha, agora ele quer demais. Agora ele vai exterminar com a gente, se ele chegar e entrar em tudo que nós temos, ele vai destruir os nossos pertences, ele vai roubar tudo que temos, nós vamos ficar desolados. E aí então ele se levanta e ele diz assim aos mensageiros, vai e diga para o rei Ben-Hadad que nós não podemos aceitar isso. Que se ele quisesse só o ouro e a prata e levar alguns dos nossos filhos, ainda ia. Mas agora mexer em tudo e destruir o que nós trabalhamos para ter, isso não dá para aguentar. Quando ele manda esta resposta, Ben-Hadad, ouvindo estas palavras, ele diz aos mensageiros, volta lá e diga agora a Acabe que nós vamos entrar em Samaria e eu vou levar tantos soldados que se ele juntar todo o pó da terra de Samaria, não vai dar para colocar um punhadinho na mão de cada um dos soldados. Nós vamos destroçar com a vida deles, nós vamos destruir com tudo que estiver em Samaria e vamos passar por cima de todos eles. Quando o rei Acabe ouve estas palavras, é interessante que ele traz uma resposta que muitas vezes é a resposta que eu desejo dar e que você deseja dar às afrontas que são feitas à nossa vida. Perceba que ele responde no versículo de número 13, ele vai dizer o seguinte, vai dizer ao rei Ben-Hadad que antes dele se gabar, antes dele ficar roncando papo, antes dele estar soberbo, diga para ele o seguinte, é muito mais alegre não o que veste a armadura para a batalha, mas aquele que tira de si a armadura depois que batalhou. O que ele estava dizendo, irmãos, ao rei Ben-Hadad era o seguinte, vocês estão cantando vitória antes da guerra. Vocês já estão dizendo que vão nos exterminar, que vão nos assolar antes de começar a luta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é muito mais alegre o que volta da batalha e tem a oportunidade de tirar a roupa que pelejou do que aquele que está pondo a roupa para a guerra. Isto é, minha mãe dizia, irmãos, minha avó também tinha essa expressão, não conte com o ovo ainda na barriga da galinha. Eles estavam já, irmãos, fazendo o omelete sem antes de ter conquistado o ovo.
Muitas vezes nós queremos responder desta forma aos nossos adversários. Como quem está dizendo, você está me afrontando, então venha. Amados, o rei ele agiu como rei. Porém, irmãos, o que ele fez de errado? Primeiro, ele se cercou dos seus maiorais para saber o que devia fazer. Segundo, ele mandou a resposta na mesma moeda, ou seja, eu fui atacado e vou atacar. Ele me ofendeu e eu devolverei a ofensa. Isto não era, irmãos, a atitude de um verdadeiro rei cristão, de um verdadeiro rei crente. Nós muitas vezes, irmãos, queremos responder à altura às ofensas que nos fazem, quando na verdade deveríamos dobrar os nossos joelhos, buscar a presença de Deus e tentar entender se é a hora de sair ou não a peleja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que o rei Ben-Hadad, recebendo estas palavras, ele coloca os seus exércitos, os seus soldados, reúne todos eles e diz assim, preparai-vos para a guerra. Quando eles se preparam para a guerra, lá do lado de Samaria, lá do lado da Síria, aqui do lado de Samaria, se levanta, irmãos, um profeta. Este profeta que nós não sabemos o seu nome e nem de onde era. Este profeta vem até o rei Acabe e diz ao rei Acabe estas palavras: esta imensa multidão não prevalecerá contra Israel. Eu entrego nas tuas mãos e reconhecerás que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, olha que coisa gloriosa. A presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta a nossas vidas, mesmo quando nós não agimos em conformidade com a vontade de Deus. Porém, irmãos, quando fizermos frente ao inimigo, jamais deveremos nos acovardar, abaixar as nossas cabeças ou aceitar as imposições do nosso adversário. Quando Acabe se posicionou, Deus disse assim, eu sou com ele. Vai lá, profeta, e diga para ele, não ficar com medo desta grande multidão que está se ajuntando contra eles. Amados, a Síria sempre foi um dos maiores adversários de Israel. Todo tempo ela deu trabalho para Israel. E agora, irmãos, Deus estava entregando a Síria nas mãos do rei Acabe e dizendo a ele, não temas, porque eu vou entregá-los nas vossas mãos, vou lhes dar vitória e vocês vão ver que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Muitas vezes, nas nossas adversidades, irmãos, Deus quer se revelar como Ele é. O eu sou, o nosso Deus, Ele quer se revelar no meio das nossas lutas, no meio das nossas adversidades, das nossas batalhas, das guerras que travamos, que Deus muitas vezes quer mostrar para nós quem Ele é. Louvado seja o nome santo de Jesus. Olhando então para o texto, irmãos, nós percebemos que no versículo de número 14, ao ouvir estas palavras, o rei Acabe olha para o profeta e diz assim, e quem é que deve iniciar esta guerra? Quem é que deve dar início a esta peleja? E aí então o profeta vira para ele e diz, você. Amados, escute bem a resposta do profeta. Muitas vezes nós estamos do lado de cá sendo atacado, sendo, irmãos, cercado, o inimigo está de lá fazendo barulho, está, irmãos, rogando pragas contra nós, está se levantando, está humilhando, está lançando as ameaças, e a gente fica do lado de cá. O que devo fazer? Será que devo fazer? Será que não devo fazer? Quando, na verdade, o profeta vem e diz assim, se levanta mesmo, toma uma posição, vai para cima deles. Mas quem vai começar a briga? Você. Quem tem que começar, irmãos, esta guerra sou eu e você. E não é contra pessoas, mas contra o adversário das nossas almas. Uma vida de oração, irmãos, é o sinônimo de uma vida de guerra espiritual. Todos aqueles que servem a Deus, irmãos, não podem estar enganados.
Nós estamos no meio de uma peleja, precisamos nos levantar com as armas que Deus nos deu, que é a oração, joelhos no chão, boca no pó, porque assim talvez ainda haja esperança, é o que diz a palavra do Senhor para a nossa vida. Estar, irmãos, numa vida de oração é iniciar uma guerra com a certeza de que Deus lutará ao nosso lado. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Observe então, meus amados queridos irmãos, que o profeta deixa claro, vocês vão iniciar a guerra. E então lá do outro lado, na Síria, junto com os 32 reis, estão lá juntados. Um grande exército de mais de 100 mil homens estão ali, irmãos, na beira de Samaria. Eles estão bebendo, eles estão comendo, eles estão em festa, eles estão se embriagando. E aí o Ben-Hadad diz assim, olha, é melhor dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E quando eles vão olhar o que está acontecendo, lá de Samaria, Acabe manda um pequeno exército de 7 mil pessoas. 7 mil pessoas lideradas por 232 jovens de guerra, homens preparados para a batalha. Ele manda esta turma à frente para dar uma olhada como é que estão os exércitos dos sírios. E quando eles vão chegando, o rei da Síria diz uma coisa muito interessante. Versículo de número 18. O rei da Síria olha e diz assim, vem vindo um grupo lá de Samaria para ver o que nós estamos fazendo. Vá vocês e vejam se este grupo que está vindo de lá vem em paz ou se eles vêm prontos para a batalha. Se eles vierem em paz ou se eles vierem para batalhar, da mesma forma, vocês peguem eles e tragam-os à minha presença vivos. Amados, é muito interessante nós pensarmos o seguinte. Neste texto, a Bíblia vai dizer que eram 100 mil soldados da Síria, que estavam, irmãos, ali esperando 7 mil soldados de Samaria. E quando eles se encontram, eles vão tentando fazer um cerco em Israel para que eles pudessem levá-los cativos. E estes homens de Israel, irmãos, passam a lutar. E dentre os sírios e aqueles homens que ali estavam com eles, eles se voltam um contra o outro, começam a pelejar entre si, e os irmãos de Samaria se lançam contra este exército, colocam eles para correr, vão matando eles à espada no caminho. 27 mil homens destes 100 que estavam lutando conseguem escapar de Israel. E quando eles vão chegando na cidade, o muro da cidade cai sobre eles e mata eles na entrada da cidade. Amados queridos irmãos, nós temos um Deus que peleja por nós. A nossa vitória não está na força do nosso braço. A nossa vitória não está naquilo, irmãos, que nós podemos colocar no bolso, não está nas finanças, não é, irmãos, algo visível. Quando Deus peleja por nós, Ele confunde os inimigos, Ele faz muro cair, Ele destroça, irmãos, aqueles que se levantam contra nós. Muitas vezes nós nem iremos ver de que forma a vitória chegou para o nosso coração, mas o fato é, o Senhor peleja por nós, e nós venceremos, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que o rei Ben-Hadad tem que correr. Ele coloca todos os seus reis, aqueles 32 reis que fizeram coalizão com ele, e fogem da batalha. Eles vão embora. Mas perceba, meus irmãos, que o profeta volta a falar com Acabe. No versículo de número 26 a 30, a batalha foi travada, irmãos, durante 7 dias. Durante 7 dias. Mas espera um pouquinho só. A Bíblia diz o seguinte, que os sírios, quando tiveram esta primeira derrota, 100 soldados perdendo para 7 mil, eles ficaram com medo. E eles recuaram e fugiram e deram debandada. O rei o Ben-Hadad reuniu com os sírios fora da onde eles estavam acampados, e os soldados de Samaria voltaram vitoriosos. Disseram para Acabe, olha, colocamos eles para correr, matamos todos os homens, nós estamos livres. Na mesma hora, o profeta, mais uma vez, sem nome, ele se levanta, ele vai até o rei Acabe e ele diz ao rei Acabe o seguinte, olha rei, não fique ainda contando com a vitória,
porque eles vão voltar ao cabo de um ano. Daqui a um ano eles vão voltar a vocês. Amados, muitas vezes o que nós precisamos guardar no coração é que as nossas vitórias nunca serão definitivas, a não ser quando nós entrarmos no céu. Debaixo, irmãos, deste sol, debaixo deste céu, nós em todos os tempos da nossa vida, nós vamos viver em pelejas, de vitória em vitória, mas de batalha em batalha. Não existe vitória sem guerra. Observe que eles ganharam, irmãos, uma importantíssima vitória. 7.000 homens mataram 100.000. E agora eles voltam vitoriosos, comemorando, e o profeta diz assim, para um pouco aí. É melhor vocês se prepararem, é melhor vocês vigiarem, porque eles foram embora. E daqui a um ano eles vão voltar de novo e virão piores do que vieram da primeira vez. Perceba, meu amado, meu querido irmão, o Deus que nos dá vitória hoje é o mesmo Deus que nos dará vitória amanhã. Mas o que Deus não vai fazer? Eliminar a briga. Deus não vai, irmãos, fazer com que não haja mais guerras. Todo o tempo haverá pelejas, mas o certo é que a minha confiança no Deus das batalhas me trará a vitória. Observe então que lá na Síria, eles estão se preparando ao longo de um ano para voltarem para a peleja. Depois de um ano, irmãos, que eles estão se preparando de novo, se reagrupando, se levantando, eles reúnem de novo aqueles 32 reis. E agora, irmãos, eles vêm com um exército que a Bíblia diz que não se podia contar. Era muita gente marchando em direção a Samaria. A Bíblia vai dizer, meus amados queridos irmãos, que quando eles se alojam para sitiar Samaria, os irmãos estão lá, esperando a ordem de Deus. Versículo de número 31 a versículo de número 34. Ali está acontecendo uma batalha. Desculpe, irmãos, versículo de número 23 ao versículo de número 25. Está acontecendo uma batalha tremenda. E eles estão todos se preparando, irmãos, para entrar no entrave de uma vez só. Lá dentro dos sírios, alguém se levanta e diz assim, bom, nós perdemos para eles porque eles lutaram nas montanhas. Lá nos montes, eles são muito fortes. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Certamente, irmãos, os assírios conheciam as histórias de Abraão, de Moisés. Eles sabiam que Deus muitas vezes havia se manifestado a Israel no Monte Sinai, no Monte Horebe e nos montes, irmãos, que Deus falou por muitas vezes através dos patriarcas. Quando eles olharam para isso, eles disseram assim, agora está explicado. Nós tínhamos muitos homens e perdemos para poucos homens. Por quê? Porque lutamos nos montes. Mas se nós lutarmos no vale eles não têm chance. Porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Mas nosso Deus é o Deus dos vales. Vamos lutar com ele nos vales. E traremos homem a homem, cavalo a cavalo. E ali eles se prevaleceram desta palavra. E tomaram ânimo e confiaram naquilo que os sábios, os sacerdotes e os principais da Síria haviam falado. Israel está lá do outro lado, se preparando como sempre, buscando a Deus. A Bíblia diz que mais uma vez o profeta se levanta, vem até eles e diz assim, fortalecei-vos, porque daqui um ano eles voltarão. Eles voltaram. Irmãos, fique atento em todo o tempo da sua vida. Nós não sabemos em que momento se dará o ataque dos nossos adversários. Nós não sabemos de onde virá e nem como virá. Mas uma coisa é certa, fortaleça-se. Neste tempo, irmãos, mesmo que a gente não esteja nos reunindo nas nossas igrejas, fortaleça-se na sua casa, louve ao Senhor, cante hinos, leia a palavra de Deus, tire um tempo de oração, mas busque a presença de Deus. No versículo de número 26 ao 30, a batalha então vai ser travada. 7 dias eles estão ali com as fileiras montadas, esperando o dia do ataque final. Quando chega o 7º dia, eles agora se lançam um contra o outro, espada contra espada. E a Bíblia diz, irmãos, que eles
tiveram mais uma vez que bater retirada, pois não suportaram os homens de Israel. Quando eles estão correndo, fugindo, Israel está matando eles pelo caminho. Não houve, irmãos, o que eles pudessem fazer. Samaria se levanta com todos os seus exércitos e homens de guerra, sitiam a Síria e começam a pelejar. Matam rei por rei e começam a dizimar os soldados. Ben-Hadad e alguns reis conseguem escapar. A Bíblia diz que eles passam a se esconder de um canto e no outro, cada dia num lugar diferente, temendo pelas suas próprias vidas. E Israel, e Acabe e Samaria, sempre ali, irmãos, pelejando e buscando encontrá-los. A Bíblia diz que chega um tempo que eles vencem esta batalha, os reis da Síria escapam, mas estão como fugitivos. A Bíblia diz que os sírios tiveram uma grande derrota, uma grande e vergonhosa derrota. Amados, o adversário, ele pode gritar de lá, ele pode fazer afronta, ele pode fazer ameaças, ele pode jurar contra a nossa vida, mas a nossa vida está guardada em Deus. Se nós nos levantarmos para esta peleja, quem vai cair com o queixo em terra é o adversário das nossas almas, louvado seja o nome santo de Jesus. A Bíblia diz então que Israel, irmãos, está caçando Ben-Hadad. Ben-Hadad não sabe mais aonde se esconder. Então o Ben-Hadad pega, reúne com os reis da coalizão e os reis começam a dizer a Ben-Hadad: olha, acho melhor a gente se entregar. Israel tem uma história de misericórdia. Israel sempre teve reis misericordiosos. Vamos nos entregar. A gente se humilha para eles e a gente se dá como servos. Eles vão nos deixar viver. E se não, é melhor do que viver fugindo. Então eles pegam, irmãos, se vestem de saco, panos de saco, põem uma corda sobre o pescoço e vêm lá para Samaria. Chegam na presença de Acabe, os mensageiros, e dizem assim: olha, o nosso rei, o Ben-Hadad, pediu para que a gente viesse aqui trazer esta mensagem. Eles vão se render. Eles não vão mais se esconder nem pelejar contra vocês. Olha, eles querem aqui fazer um acordo com vocês, que vocês tenham misericórdia, não mate eles. Aí a resposta de Acabe, irmãos, foi a seguinte: bom, diga para eles que ele não morreu, o Ben-Hadad não morreu, meu irmão não morreu. E ele diz assim, aí os mensageiros logo pegaram isso. Olha que esperteza, irmãos. Observe bem, eu quero ler com os irmãos esta parte, porque isso é uma coisa que jamais pode acontecer conosco. Versículo de número 31 até o versículo de número 34. Olha o que diz a palavra de Deus. Esses homens eram vestidos de saco, com cordas no pescoço, se humilhando e pedindo perdão. O Acabe vira para eles e diz o seguinte. Deixa eu ler aqui com os irmãos. 1 Reis, capítulo 20, versículo 31 ao 34. Disseram-lhe os seus servos: ouvimos dizer que os reis da casa de Israel são clementes. Ponhamos sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele nos poupe a vida. Então cingiram-se de sacos aos lombos e cordas ao redor da cabeça e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver ao que disse Acabe, pois ele ainda vive, o meu irmão. Olha, irmãos, o homem tentou por todas as maneiras exterminar os samaritanos, acabar com Israel, destruir com Acabe, mas agora, porque ele vem pedir clemência, ele diz assim: mas o meu irmão ainda está vivo. Trata o rei da Síria como um irmão de Acabe. E aí olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 33. Aqueles homens tomaram isso por bom sinal e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: sim, o teu irmão Ben-Hadad. E respondeu-lhe ele: trazei Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro.
Irmãos, é muito interessante nós voltarmos um pouquinho atrás, quando, um pouquinho à frente, nós vamos encontrar o Jonadab, quando vem fazer, irmão, justiça a Israel, e ele vem matar Jezabel, ele encontra no caminho um soldado, e ele diz para esse soldado o seguinte: é o teu coração com o meu coração, assim como o meu coração é com o teu coração? E o camarada responde: é. Ele diz assim: então dá-me a mão e sobe no meu carro, vamos limpar a casa de Israel. Observe que este homem, Acabe, ele diz aqui, irmãos, agora, para estes mensageiros o seguinte: bom, o meu adversário, Ben-Hadad, está vivo ainda? Ele é meu irmão. Aí ele diz assim: teu irmão, isso é um bom sinal que ele está falando. Bom, se ele é teu irmão, ele está vivo. Ele diz assim: então traz ele aqui. E quando trouxeram o Ben-Hadad, que estava escondido, trouxeram ele, o Acabe encontra ele no caminho e põe ele no mesmo carro. Isto mostra que os dois tinham o mesmo coração. Os dois tinham as mesmas intenções. Para Acabe, irmãos, era muito mais valioso os bens, pertences e tudo o que ele gozava na condição de rei do que cumprir o desejo e a vontade do coração de Deus. Perceba que ele chama de igual o Ben-Hadad, que é o inimigo declarado de Israel. Os inimigos de Israel são os inimigos de Deus. Quando ele faz desta forma, amados, nós temos que aprender o seguinte: a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando ele começou a criar as águas, se eu perguntar para você aí, qual é a definição da água? Eu sei que a tua resposta vai dizer: a água é insípida, não tem gosto, a água é inodora, ela não tem cheiro, e a água é incolor, ela não tem cor. Está certinho a sua resposta. Mas aí eu digo para você, tudo é água. A água do mar é água, a água do rio é água, a água da piscina é água, a água da lagoa é água, a água da chuva é água. Mas qual delas você pode beber? Toda a água é igual? Quando Deus criou as águas, ele disse assim: e haja separação entre águas e águas. As águas do firmamento, as águas que estão nas nuvens e as águas que estão na terra. E na terra haja separação entre águas e águas também. O que Deus quis dizer? Cada coisa no seu devido lugar. Amados, me causa muita estranheza. E eu tenho visto isso muito acontecer. Muitas vezes, pastores de renome têm irmãos associados o seu nome a padres. Nós temos alguma coisa contra os padres? Não. Nós temos, irmãos, alguma coisa a favor dos padres? Não também. Por quê, meus amados e queridos irmãos? Porque parece ser igual, mas não é. Se você beber água do mar, você morre. Porque quanto mais água do mar você beber, mais você vai querer tomar. Porque é salgada e vai aumentar a sua sede. Sendo água, não vai se saciar. Mas se você bebe a água de um rio, a água corrente de um rio é água doce, é água limpa. Você pode beber o quanto quiser e vai se fartar. Isto é, são diferentes, embora sejam águas, cada qual no seu lugar. E observe que alguns de nós querem muitas vezes alianças com aqueles que não têm nada a ver conosco. Aqui, irmãos, nós aprendemos o seguinte: Acabe diz a Ben-Hadad: sobe no meu carro, chama ele de irmãos. Nós não somos irmãos. Nós só somos irmãos, ou só podemos chamar de irmãos, aqueles tidos como os da família de Deus. E para ser membro da família de Deus é necessário, não há outro caminho. Precisa se confessar com a boca que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que assim o seu nome seja escrito no livro da vida. Não há outro intermediário, não há outro caminho, não há outra forma de sermos filhos de Deus, senão, irmãos, pelo que diz a palavra de Deus. Observe então que não há, irmãos, como nós caminharmos juntos com aqueles que não professam a mesma fé. Ele chama de irmão o inimigo declarado de Deus, porque quando a Síria se levanta contra Israel, ele não está dizendo contra o rei, ele está dizendo o seguinte:
olha, vamos de novo para a peleja, porque o Deus deles é Deus de montes, não é Deus de vale. Eles estavam redondamente enganados, porque o próprio Senhor diz assim: eu sou o Senhor Jeová, o Deus da guerra, louvado seja o nome santo de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo é conhecido como o príncipe dos exércitos de Deus. É o Deus que não foge da batalha, irmãos. Eles estavam enganados. Quando ele diz o Deus deles é Deus de monte, o monte representa, irmãos, farturas, bênçãos, alegria, paz, comodidade. Tudo o que tem de bom, irmãos, é relacionado ao monte. É no monte que nós temos segurança, é no monte que nós temos uma boa vista, é no monte, irmãos, que tudo se realiza, é no monte que Deus se manifesta e fala conosco, é no monte. Eles tinham esta visão, mas eles não sabiam que quando o nosso Deus desce no vale, Deus desce para pelejar, como ele disse lá para Josafá: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, fica olhando na copa das árvores, quando elas se moverem é um sinal de que eu vou entrar na peleja. E naquele dia, irmãos, num só dia, morreu 186 mil soldados inimigos, porque Deus saiu a pelejar por Israel, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos um Deus que peleja pela igreja, nós temos um Deus que peleja pela nossa vida, e quando ele se levanta, sai de baixo, irmãos, porque não há quem possa frear o braço de Deus. Quando ele se estende em nosso favor, ninguém pode fazê-lo voltar atrás. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa, irmãos. Redondamente enganados estavam os assírios. Nosso Deus é Deus dos montes, sim, mas também é Deus que se apresenta nos vales. E muitas vezes ele se revela a nós, é no vale da nossa vida. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas eu preciso correr, irmãos, nós já estamos terminando a mensagem. Quando então o rei Acabe põe este rei, irmãos, assírio no seu carro e chama ele de irmão, leva ele para Samaria. E lá em Samaria ele diz assim a Ben-Hadad: Ben-Hadad, fique em paz. Somos irmãos, somos água do mesmo lago, né? E ele diz assim: tudo o que era do teu pai, eu vou devolver. Nós conquistamos, Israel entrou para conquistar mesmo, era a promessa de Deus, mas eu devolvo para os seus pais. Vai lá, toma a terra de tal lugar de volta, monta lá um mercado e sirva a Israel. Tá tudo certo. E o homem sai dali, irmãos, feliz da vida. Parece que está tudo certo. Mas, irmãos, a política da boa vizinhança não se aplica no que diz respeito a uma ordem de Deus. Acabe estava incorrendo no mesmo erro de Saul. Saul, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 9 em diante, você vai ver que quando Samuel vem ter com ele, diz assim: eu estou ouvindo um barulho, um bramido de ovelhas. Ele diz assim: guardei os bois, guardei as ovelhas para sacrifício. Ele diz assim: não, mas Deus não mandou exterminar tudo? Ele falou: não, mas eu guardei isso daí porque tinha muito valor. Também deixei vivo o rei Agag. Rei Agag era o que tinha se levantado contra Israel. Ele diz assim: mas rapaz, Deus não mandou exterminar todos os seus inimigos? Ele diz assim: pois é, mas eu achei melhor. Irmãos, como é que nós podemos achar melhor aquilo que Deus já determinou? Nós precisamos cumprir. Observe então que aí entra o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que este profeta, que nós não sabemos o nome, ele se levanta, vai até um companheiro dele e diz assim ao companheiro: olha, pela palavra de Deus, me fere no rosto, me dê um soco no rosto, pode me ferir. O companheiro olha para ele e fala assim: mas ele é um profeta, eu vou bater nele, como é que vai ficar isso? Ele disse: não vou bater em você de maneira nenhuma. Ele falou assim: é a palavra de Deus que está mandando, bate em mim. Ele disse assim: não vou bater não. Ele falou assim: pois então, assim que você se apartar de mim, um leão vai vir e vai te matar. E assim aconteceu. O leão veio e destroçou com aquele rapaz. Daqui a pouco ele olha para um outro homem que está com ele e diz assim: ei, você, me fere no rosto. E aquele camarada, sem pensar, deu-lhe no meio do rosto. E aí então ele sai dali e vai ter com Acabe, enrolando um pano na cabeça. Isto Acabe não viu, mas eu fiz questão de ler aos irmãos,
Por quê? Porque aqui se revela um dos atributos de Deus. Nós muitas vezes queremos alegar que conhecemos a Deus, quando nós muitas vezes não conhecemos. Tem gente, irmãos, que acha que o nosso Deus é um maluco beleza, é um paz e amor, vive no love, que Deus é aquele que não leva os problemas de ninguém em conta, ele não vem para julgar ninguém, o nosso Deus é paz, é amor, e acha que é isso. Mas a Bíblia, irmãos, revela os atributos de Deus. Dentre dos atributos de Deus, a maior qualidade de Deus é o amor, é a misericórdia. Mas a Bíblia diz que ele é justiça também. Observe o que está acontecendo aqui, Acabe nem viu isso. Mas a Bíblia deixou relatado para que nós aprendamos que quando Deus estipular justiça, não clame por misericórdia. Quantas são as pessoas que muitas vezes está orando da forma errada em relação ao esposo que bebe, em relação aos filhos que estão nas drogas, na prostituição, os problemas que passam na empresa. Muitas vezes você ora e diz assim, tem misericórdia dele, tadinho dela, ai Senhor, faz isso, faz aquilo, não faz isso, Senhor, olha, tem dó, tem pena, tem misericórdia. Quando na verdade você só deveria dizer, Senhor, faz a tua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus é fazer justiça, para que aquele problema amanhã não torne a você de maneira pior ainda. Observe que tudo o que Deus faz, irmãos, é porque Deus sabe o final antes mesmo que comece. Observe então que este ato que o profeta faz, me deu um soco no rosto, me fere, e o camarada não feriu, foi morto por um leão. Mas aquele que feriu ficou livre, intacto. Porque muitas vezes o que Deus quer de mim e de você não é misericórdia, mas é justiça. Tem muitas relações que são quebradas da nossa vida e a gente tenta de novo fazer aliança. E Deus está dizendo assim, eu quero afastar de vez, para você não sofrer mais com isso, para não ter mais dano, para não ter mais prejuízo. É Deus quem corta o laço, irmão. É Deus quem afasta por completo as pessoas das nossas vidas. Muitas vezes eu não entendo. Às vezes eu me pergunto, esses dias mesmo falando com minha esposa, eu dizia assim, você lembra de fulano de tal? Desapareceu, sumiu, a gente não acha nem no Facebook. E ela diz assim, pois é, mas eu não entendo por que essas coisas acontecem. Irmãos, uma coisa é verdade. O próprio Deus afasta determinadas pessoas da nossa vida para nos guardar de coisas piores. Era o que Deus queria fazer a Israel. Mas Acabe não exerceu justiça, Acabe exerceu uma falsa misericórdia, porque ele viu que ganharia com isso. Quanta gente tem negociado com as promessas de Deus, com as ordens de Deus, desobedecem a Deus porque veem benefício para a própria vida, momentaneamente. Porque nós vamos ver aqui na história, no capítulo de número 22, estes homens voltam para Israel e vão destruir a casa de Acabe. E aí entra o profeta. O profeta, então, depois que toma este soco no rosto, isso deixa claro, irmãos, desculpe-me falar, muitas vezes eu vejo muita gente batendo no peito e se intitulando profeta. Que profeta que você é? Nada, irmão. Nem profeta, nem coisa nenhuma. Você talvez seja um homem que Deus usa. Você talvez seja uma mulher que Deus tem usado. Mas profeta não. Negócio com o profeta era diferente, irmão. O profeta, quando ele se apresentava, as pessoas tremiam porque não sabia qual seria a reação à palavra que sairia dele. E o profeta levou um soco no rosto para poder entregar a palavra. Você percebe isso? Quem de nós está pronto, irmãos, a levar um soco na face para entregar a palavra de Deus? Pois o profeta faz assim, se coloca no caminho, coloca uma venda nos olhos e fica sentado de cabeça baixa esperando o rei passar. Quando o rei vem passando com Ben-Hadad, ele olha para o rei e ele diz assim, ó rei, eu tenho uma demanda para o senhor julgar. E se colocou como se fosse um servo, um súdito do palácio. E o rei para e diz assim, pois não, pode falar. Ele diz assim, rei, eu estava no meu caminho e um soldado veio com um prisioneiro e entregou nas minhas mãos e disse para mim, fica com esse prisioneiro até eu voltar.
e quando eu voltar eu levo ele preso. Mas se você deixá-lo escapar, você vai pagar com a própria vida, ou vai pagar a preço de prata. E ele diz assim, tudo bem. Só que quando o soldado foi embora, eu fiquei aqui entretido com os meus muitos afazeres do dia, e quando eu me dei por conta, o prisioneiro tinha fugido. O rei vira para ele e diz assim, você mesmo já deu sua sentença, rapaz. Você agora se vira. Ou você paga a prata ou você morre. Aí o profeta então arranca o turbante, tira aquela venda dos olhos e se revela a Acabe. Acabe o reconhece e ele diz assim, pois assim será a sua sentença, porque Deus mandou você exterminar todos os assírios, porque Deus julgou eles sendo anátema. Eles eram malditos, estavam condenados à morte, mas você os deixou escapar. E porque você os deixou escapar, eles mesmos voltarão para Israel, se levantarão contra a tua casa, matarão você, os seus filhos à espada e levarão a tua prata e o teu ouro. Percebe, meus irmãos, o que Deus queria era livrar Acabe de todo este mal. Aí Acabe então se retira para sua casa e a Bíblia diz que ele vai embora envergonhado e chateado. E aquilo muito perturbou. Amados, por que Deus muitas vezes faz o que faz com cada um de nós? Fala da forma que tem falado com cada um de nós. É porque Deus quer nos livrar de coisas piores no futuro. Ouça a palavra de Deus, blinde o seu coração, feche os ouvidos para as conversas de pessoas que não têm compromisso com Deus. Não queira se aliar, porque é água, porque a água tem de todo tipo. Ninguém bebe água salgada. Não misture-se, irmão. Nós somos chamados pela Bíblia, irmãos, para sermos óleo, azeite, unção. Unção, óleo e água não se mistura. Eu já fiz esse teste de você colocar metade do copo de água, metade de óleo. Você pode chacoalhar, faz o que você quiser. Põe na paradinha, não demora nem segundos. O óleo sobe, a água desce. Assim é a minha vida e a sua em relação ao mundo aí fora. Não adianta querer abraçar, irmãos, alguém que não tem a mesma fé. Não adianta, irmãos. Não há consenso entre luz e trevas. Não dá para andar junto, irmãos. O que fala dos ídolos e o que não fala. O que adora imagens e o que não adora. Não dá, irmãos, para falar que temos a mesma fé, porque não temos. Não tem consenso algum naqueles que batem os seus tambores e recebem os seus espíritos com aquele que carrega em si permanentemente o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem gente recebendo o Espírito a toda hora aí. Nós não recebemos quando nós estamos no culto. Ele mora em mim, ele mora em você. Não há consenso, não dá para andar junto. Então, meus amados, queridos irmãos, a parábola que nós estamos aqui estudando hoje fala exatamente sobre estas coisas. Não queira unir-se a quem Deus não quer você unido. O que Deus separou, continue separado. E o que Deus unir, que permaneça unido para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Eu quero então orar com os nossos irmãos. E creio, irmãos, que aquilo que Deus tem afastado de você, quem sabe até neste tempo, este tempo mesmo que nós estamos vivendo, de cada um nas suas casas, Deus não está usando para te fortalecer, porque Ele sabe que o inimigo vai voltar. Se fortaleça nesse tempo, para que neste tempo você tenha a oportunidade de se separar de vez daquilo que você não tinha força de se separar quando estava lá fora. Então aproveite a oportunidade, creia na palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós colocamos a sua palavra diante dos teus servos, ó Deus, e tenho certeza que em cada coração, Senhor, o Senhor está falando neste momento. Só o Senhor pode mostrar, ó Deus amado e santo, as pessoas das quais nós devemos sim nos separarmos. Nós devemos sim, Senhor, nos afastarmos. Pois, ó Senhor amado e santo, queremos agradar a Ti. E ainda, Senhor amado e santo, que o nosso coração deseje, Senhor, a misericórdia, a paz, a reconciliação, para aqueles, ó Deus, que o Senhor decretou justiça,
que seja feito a sua vontade, que a tua vontade seja cumprida em cada um de nós. Nós assim te pedimos, para louvor da tua glória, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Continuemos a orar, irmãos, uns pelos outros. Vamos estar orando pelo tio da irmã Lucelena, vamos estar orando, irmãos, pelos nossos irmãos do Parque Paulistano, pelas famílias ali, orar pelo meu amigo Paulo Renato, se recuperou, irmãos, da Covid, ontem nos fez uma visita aqui, rapidamente, não quis nem entrar, mas pelo menos veio para que a gente pudesse matar a saudade. Irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande a gente poder estar vendo o que Deus está fazendo através das orações da igreja. Vamos continuar orando, irmãos, pelo nosso irmão Edival, o marido da irmã Joelma, para que Deus continue guardando, dando saúde ao seu servo. E cada um, irmãos, ore uns pelos outros. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos irmãos. O que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um beijo no coração, uma ótima noite de paz. Fica com Deus até domingo pela manhã. Fica com Deus, meus irmãos.